Olá, boa tarde. Hoje é dia de fazer uma reposição da sondagem semanal e de fazer a análise aos títulos que estavam em falta na sondagem. Nas últimas semanas me tenho deixado um pouco à parte a análise em vídeo aos títulos portugueses. Vou fazer hoje a análise conjunta a 4 dos títulos que estavam em votação. Já depois de ter sido feita a análise a Jerónimo Martins, vou fazer hoje a análise à Portucel, ao CTT, à Altri e à EDP. Começando pela Portucel, poderemos ver que no gráfico de longo prazo tem havido aqui alguns sinais de alerta, sobretudo depois da ativação deste padrão de inversão no início de maio, apesar de ter sido em gap down. Eu já não me recordo das circunstâncias, é possível que tenha sido inclusive no pós-dividendo, já agora podemos verificar. Exatamente. Há aqui um gap que é acentuado no pós-dividendo e a partir daí o título tem vindo a perder terreno significativamente, o que acabou por contribuir para a ativação deste padrão de inversão. A partir daí e a partir da quebra em baixa dos 4.1, temos vindo a ver o título perder valor de forma substancial e poderemos mesmo ter um cenário semelhante àquele que tivemos durante o ano passado, precisamente durante a época de dividendos. Estas duas setas representam aqui o período de dividendos e a libertação do dividendo, e isto pode-se ver que existe aqui um padrão. Durante o pós-dividendo o título corrige significativamente e depois, mais para o final do ano, existe a tendência para a estabilização do preço. Não é um fenómeno muito raro no mercado português, é algo que tem vindo a acontecer de forma relativamente regular, e a Portucel é então o exemplo mais recente. Repare-se que tivemos aqui recentemente um padrão de consolidação, da continuação do movimento descendente. Este movimento é característico de um padrão semelhante àquele que temos vindo a ter, de um movimento de descida. A ativação deste padrão de inversão significará uma continuação do movimento descendente, muito provavelmente, pelo menos até a amplitude da sua projeção. A amplitude da projeção que é traçada, neste caso, a partir do tamanho do padrão. Temos então, para já, a Portucel com um target a rondar os 3,04 euros. É ainda uma queda bastante significativa, sobretudo se tivermos em consideração que hoje, durante o dia de hoje, tivemos o reteste ao padrão já quebrado. Em princípio, haverá uma continuação do movimento descendente se nada for alterado nos próximos dias, e isso será, como é óbvio, bastante negativista, bastante negativo para quem estiver dentro. Se, pelo contrário, tivermos a inativação deste padrão de inversão, a partir do momento que tivermos a quebra em alta dos 3,59, todo este cenário de movimento descendente poderá ficar condicionado. Olhando para o gráfico horário, isto é o 30 minutos, podemos ver, tivemos aqui um esboço de ativação de padrão. Eu tive inclusive a oportunidade de fazer negociação deste padrão, e inclusive é o alerta. Tivemos um duplo fundo bastante bem marcado. O título caminhou rapidamente no sentido da projeção, infelizmente não conseguiu ultrapassar aquela que era identificada como uma grande barreira na altura, que seria esta pequena resistência. Na aproximação à resistência não conseguiu ter força suficiente para quebrar em alta, pelo contrário fez um novo máximo relativo inferior ao anterior e continuou para novos mínimos. Estamos neste momento abaixo do novo mínimo e será expectável que o movimento descendente então continue. Aqui conseguimos ver com um pouco mais de clareza que o máximo relativo sinalizador deste movimento está aqui então situado nos 3,57,5 sensivelmente, e esperar-se-á então uma continuação deste movimento descendente marcado por diversos máximos relativos inferiores ao anterior. É então de esperar por uma ativação ou por uma inativação deste padrão, neste caso em concreto, através da quebra em alta do anterior máximo relativo. Se isso acontecer, ficarei novamente positivista na Portucel. Até que aconteça, continuarei bastante negativista, sobretudo agora que acabamos de ter, mais uma vez, a ativação de um padrão de continuação do movimento descendente. Passando para o CTT, também este título tem vindo a dar diversos sinais de alerta. Já inclusive na análise que eu tinha feito em direto há vários meses atrás, em maio, aquela análise que fizemos em conjunto, eu tinha alertado para um padrão de inversão potencial
retangular, tínhamos nesta altura um padrão com 6 pontos de toque, com o quinto a falhar, tínhamos uma projeção estimada para os 9,56, acabou por se cumprir essa projeção, acabamos por ter uma aproximação à zona de suporte e estamos neste momento a ter aquilo que parece ser a ativação de um padrão de inversão num gráfico de time frame superior. No gráfico semanal não é facilmente visível, mas também não seria no diário. Vamos tentar aqui, por exemplo, 3 dias. No gráfico de 3 dias é mais fácil de vislumbrar um Head and Shoulder Stop aqui a ser ativado no CTT e acontecer esta ativação. Aparentemente poderá estar já em curso. Teremos então o título a caminhar para mínimos, o que é algo relativamente novo no CTT. Ainda não tínhamos tido um verdadeiro teste ao seu sentimento mais ascendente desde a colocação em bolsa. Tínhamos tido aqui um pequeno padrão, mas que acabou por não ser ativado de uma forma muito eficaz. A acontecer esta ativação, temos uma descida expectável até pelo menos à zona dos 8 euros, o que seria de facto bastante negativo para o CTT. Para já temos no mais curto prazo e aqui na fase terminal do movimento, temos então um padrão de continuação também a ser ativado, o que será também negativo para o CTT, por isso será expectável a continuação do movimento descendente e então a aproximação aos 8. Isto pelo que podemos ver no gráfico diário. Já agora, em termos de reversibilidade desta situação, seria importantíssimo a quebra em alta dos 9,72. Os CTT são um título extremamente técnico, extremamente sensível do ponto de vista da análise técnica e por isso eu estou em crer que se estivermos perante uma ativação dos 9,72, teremos uma reversão total deste padrão. Aqui no gráfico horário conseguimos ver com maior pormenor o padrão de continuação que se formou recentemente. Repare-se aqui no gráfico de 4 horas, temos então aqui um padrão de continuação ativado em baixa, o que será então bastante negativista. Só para termos uma ideia da sua amplitude em termos de projeção, poderemos estimar uma descida até à zona dos 7,98 também. Lá está. Tudo aponta para que possamos ter nos próximos tempos uma aproximação aos 8 no CTT, o que será então bastante negativo. Para que isso não aconteça, é urgente que ultrapassemos rapidamente os 9,72. Passando para a Altri é mais um título em que eu tenho estado altamente negativista numa ótica de médio e longo prazo, sobretudo depois da ativação deste duplo topo. Tive a oportunidade também de o sinalizar na altura. Depois da ativação deste duplo topo, tive inclusive a oportunidade de fazer um short na Altri e, para já, como podem ver, a linearidade descendente tem vindo a ser mantida de forma irrepreensível. Temos aqui aquilo que parece ser um pequeno canal descendente a acompanhar o movimento. Não será um canal de fácil negociação, mas dá para ter uma indicação daquilo que é o movimento nesta fase. Não valorizem demasiado o traçado, sobretudo desta linha descendente delimitativa, é só para termos uma ideia daquilo que está neste momento a acontecer. Como vemos, temos então tudo para continuarmos com o movimento descendente na Altri. Temos a ativação do padrão descendente, já ultrapassamos a projeção, ainda assim o próximo suporte, que é um suporte que não é muito forte, está na zona dos 2,97,3. Vamos ver se é suficiente para aguentar o título. Para já, temos aqui de um lado um pouco mais positivo, temos aqui no gráfico de 30 minutos aparentemente um pequeno ressalto a formar-se. Se o título tiver capacidade de ultrapassar esta zona, a zona de máximo relativo, que fica nos 3,47,6, teremos oportunidade certamente de ver a Altri reagir de forma significativa e podemos ter pelo menos uma aproximação aos 3,82. Sinceramente não estou muito otimista, não espero que isso venha a acontecer. Dificilmente teremos a Altri a conseguir ultrapassar esse padrão em alta. Se o conseguisse fazer, seria a ativação de um padrão de inversão também e poderíamos então ter uma reversão de médio prazo. Para já, tudo indica que a Altri possa eventualmente, e quando muito, chegar aqui até aos 3,39. Podemos ver aqui no gráfico horário, será sensivelmente por esta zona. Podemos ter uma aproximação então aos 3,39, sem que isso signifique uma inversão na tendência descendente. Será expectável que haja então uma pequena reação
na Altri para breve, mas não o suficiente para levar a inverter no médio e longo prazo. Se eventualmente tivermos então a quebra desta pequena resistência numa primeira fase e a inativação e a inviabilização deste pequeno canal descendente numa segunda fase, então aí poderemos ter a Altri preparada para novos voos e com um potencial de reversão no médio prazo. Para já não estou então muito convencido nesse sentido. Terminando na EDP, a EDP é de todos aquele título que está ainda assim menos negativista. Repare-se que tem vindo a apresentar no longo prazo uma grande lateralização. A lateralização vem já, estende-se já desde fevereiro de 2014 e continuamos nesta zona com um range bem delimitado de preços. Quer quando atingimos a resistência há uma retração, quando atingimos um suporte há uma extensão. Tínhamos aqui uma pequena linha de tendência ascendente, que já não era tão pequena como isso. Se formou entre janeiro e maio, acabou por ser quebrada em baixa, acabou por ser inclusive retestada aqui um pouco mais acima, como se pode ver. Não quer dizer com isto que, enfim, não era uma linha de tendência relevante o suficiente para marcar um potencial de descida, mas ainda assim, se tivermos quebra em baixa deste suporte, deste importante suporte, deste 3,30, é pelo menos expectável que tenhamos uma nova aproximação aos 3,084. Se isso acontecer, eventualmente poderemos ter mais um ressalto, quem sabe, mas também aqui é de ressalvar, temos vindo a apresentar, a EDP tem vindo a apresentar um movimento em pá de moinho, que é algo sempre negativo quando acontece. Significa isso que tem vindo a apresentar uma moderação do seu padrão ascendente, o que por vezes está associado a um movimento de distribuição, e a distribuição normalmente está associada à pressão vendedora e acontece no final dos movimentos ascendentes. Olhando aqui rapidamente para o gráfico horário, podemos ver que neste momento temos a EDP suportada, não há muito que possamos tirar, muita informação que possamos tirar do gráfico horário, mesmo do gráfico de 4 horas. Uma informação que salta à vista é o aumento significativo da volatilidade nestas últimas semanas. A EDP não costumava ser tão volátil, repare-se que os movimentos anteriores são muito mais lineares. A partir de determinado momento a volatilidade aumentou significativamente, também associada à situação política em termos europeus. Temos nesta fase uma visualização bastante difícil do seu comportamento de médio prazo. Se eu tivesse de arriscar em qualquer um destes 4 títulos, a EDP seria aquele em que eu certamente não arriscaria, porque é aquela que apresenta um comportamento menos linear, e a falta de linearidade acaba por dificultar a potencial previsão de um cenário futuro. Ainda assim, eventualmente, se ela se suportar acima dos 3,30, poderá ser interessante continuar com ela debaixo do olho, porque, como vimos, é provavelmente, inclusive, dos títulos do PSI 20, aquele que menos tem sofrido com este movimento descendente generalizado. Bem, é tudo então por esta semana em relação aos títulos portugueses e, enfim, peço desculpa por esta irregularidade nas análises aos títulos portugueses. Sempre que possível vou repondo as análises em falta. Obrigado então e um resto de bom dia.